Olá, para você que está me ouvindo, eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui dando sequência a mais uma lição. Olha aí, lição da CPAD. Interessantíssimo assunto, né? Artigo da CPAD. Se você não tem aí esta revista da CPAD, não se preocupe. Nós apenas temos aqui para seguir um layout, para seguir uma instrução para a tua vida, de forma que na Bíblia Sagrada você vai encontrar aqui o texto áureo escrito lá por Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo 13, e você também vai encontrar no livro, na epístola aos Hebreus, capítulo 10, verso 35 até o verso 39, para você poder acompanhar na sua Bíblia. Nós estamos aqui dentro da lição de número 9. Lição de número 9, que traz por título Fidelidade, firmes na fé. Vamos lá. Texto áureo diz assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele quem? O Deus Todo-Poderoso. Não pode negar-se a si mesmo. Esta é a inspiração que Deus conduziu aqui à mente para que o apóstolo Paulo, servo de Deus, escrevesse aqui essa carta, a segunda carta a Timóteo, trazendo aqui um ânimo, trazendo aqui uma palavra de observância para que Timóteo, na sua caminhada, acreditasse no seu chamado e desse sequência à liderança que ele já estava colocado como pastor, e desse sequência à firmeza da sã doutrina. Trazendo aqui para o nosso entendimento, nesta introdução, nesta lição muito rica, fidelidade, firmes na fé. É claro que muitas pessoas, e você que está aí do outro lado da telinha, já deve ter um conceito pré-formado ou já enraizado na sua mente, no seu coração, sobre o significado da palavra fidelidade. A etimologia nos traz aqui a origem do latim, mas o conceito fundamental que nós devemos ter guardado no nosso coração sobre esta fidelidade não é do dicionário português e não é também do latim, dentro da etimologia, que significa ser fiel, que significa ser conciso, que significa ser sólido, que significa possuir um padrão sério de conduta, que significa um primor contra ser oscilante, ou seja, uma primazia para que não seja oscilante, manter um padrão correto diante de certas circunstâncias, mas trazendo aqui para o eixo bíblico e para o eixo doutrinário da palavra de Deus, não para outros comportamentos sociais e de mudanças de épocas, não, e nem para usos e costumes, mas sim trazendo para o eixo doutrinário da palavra de Deus. Esta é a fundamental importância de se conhecer a fidelidade à luz da Bíblia Sagrada. Então, quando eu entendo que são características de um posicionamento em tomadas de decisões no eixo bíblico, sempre lembrando do eixo bíblico doutrinário da palavra de Deus, nós entendemos que são pessoas sérias, pessoas que têm uma solidez no comportamento doutrinário, e isto se associa de imediato e de igual valor a um comportamento que se ter comunhão. Isto é o sentido da palavra fidelidade à luz da Bíblia. Ter comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Ter comunhão com a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por intermédio de um discernimento dado não por Sócrates, por Platão e por N filósofos, que até determinado ponto tem conceitos de visões clássicas e de visões de formas inovadoras ao viver do homem, mas importantíssimos termos em mente que este conceito e esta firmeza, este discernimento da palavra não é dado por nenhum tipo de
filósofo ou homem sábio sobre esta terra, não, mas é dado como fruto do Espírito Santo. Isso nos remete a entender que as pessoas que ouvem a palavra por aqui e saem por aqui, ou seja, dão ouvidos aqui à palavra, mas não praticam, então essas pessoas não têm comunhão com a palavra de Deus, elas apenas ouvem, mas não praticam, então não tem comunhão, não há fidelidade, não há esta aliança que Deus deseja e é necessário para o crente. Cuidado, existem muitas pregações por aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Tome muito cuidado. Salvo para sempre se manter comunhão com Deus todo dia, todo momento, todo instante, orando sem cessar, adorando, bendizendo, reconhecendo a nossa pequenez. Porque o apóstolo João diz assim: filhinhos, se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Portanto, nós devemos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado no céu, que é Jesus Cristo o justo, assentado à destra do Pai e intercede por nós. Roguemos, pois, a Cristo, porque neste período da graça, enquanto esta porta da graça estiver posta, aberta, Cristo é o advogado. Clame a Cristo e Ele perdoa os nossos pecados, lava as nossas vidas no seu sangue e nos ajuda a ser fiel. Mas não sejamos meninos. Esta é a importância desta revista, desta lição para as nossas vidas. Não sejamos meninos em toda a nossa vivência sobre esta terra, correndo sério risco de perder a nossa salvação e também não termos capacidade de receber de Deus bênçãos espirituais, tanto para exercer funções dentro da igreja, da noiva, do cordeiro, como líderes em várias áreas, porque existem vários dons e vários chamados, mas também para adquirirmos um conceito dentro da nossa família, criar nossos filhos, também buscar galgar patamares elevados na sociedade, lá sermos como referência, sal da terra e luz do mundo. Não é para se achar não, é para ser sal da terra e luz do mundo e ganhar almas para o glória do nome de Jesus e para que o reino do Senhor cresça, para que ele prospere, para que nós venhamos a ser canal de bênção sobre esta terra, ok? Partindo aqui para mais um ponto-chave. Se nós mantivermos em comunhão, nós seremos fiéis. Vida cristã. Que conceito e que entendimento nós temos de vida cristã? Será que vida cristã, para você que está me ouvindo, tem um conceito de vida simplesmente satisfatória? Ou seja, eu faço o que dá, eu faço o que posso, eu sirvo a maneira que dá? Ou uma vida cristã santificada? Quando se trata de uma vida cristã santificada, eu preciso extinguir, apagar, retirar, tirar da minha vida, deletar da minha vida. Não basta ficar só na lixeira, como lá no computador seu não, ou no seu celular. É preciso extinguir, é preciso acabar com esta palavra satisfatório. Eu preciso ter o entendimento que meio santo não serve, meia santificação não serve. Ser satisfatório em adorar a Deus na igreja, nos domingos, crente domingueiro, ser satisfatório simplesmente em dizer eu sou de tal religião, de tal denominação evangélica, ou eu curto aqueles que são evangélicos e aquela moda gospel. Não, é preciso ter fidelidade na sã doutrina. Porque nós estamos batendo nesta tecla, fidelidade na sã doutrina, para que nós não venhamos a incorrer nos erros e nas heresias que estão postas para a sociedade, para o mundo, para os homens, porque o diabo, Satanás, Lúcifer e os demônios tramam de maneira maquiavélica, tentando ludibriar as pessoas que não buscam em oração, leitura constante, leitura meditativa, consagração, jejum e cultos congregacionais. Eles tentam enganar e trazer falsas ideologias e pensamentos de doutrinas que são doutrinas diabólicas e também doutrinas de homens. Deixa eu te dar um exemplo de doutrina diabólica. Lembra do povo que saiu conduzido pela mão de Deus, tendo como ferramenta Moisés, e quando Moisés sobe ao monte Sinai para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos, Êxodo 20,
Moisés permanece um período no monte e o povo lá embaixo. Arão não teve pulso, Arão não teve firmeza e não conseguiu segurar o pulso da doutrina. Eles construíram um bezerro de ouro, um artigo, um deus, um pseudo-deus, um demônio ali, uma imagem que ele tinha na sua mente, influenciada pelo diabo e também pelos costumes de 400 e poucos e tarará anos lá no Egito, e começam a dançar e a bailar e adorar aquele bezerro de ouro, trazendo uma referência à idolatria, que é um pecado que traz uma chamada de pecado de abominação, algo que fere diretamente a santidade de Deus e tem um peso muito terrível diante dos olhos de Deus. Então, por quê? Pela falta de postura, de solidez e de conhecimento das verdades bíblicas, eles se deixam levar pela idolatria. Quero exemplos na Bíblia Sagrada sobre doutrinas de homens, a seita farisaica, dos saduceus, dos essênios, muitos usos de 613 preceitos de lavar as mãos, 613 preceitos que diziam que deveriam ser tratados como corban, ao invés de doar um alimento ou uma quantia financeira para honrar pai e mãe, eles atribuíam uma quantidade X e levavam ao templo e diziam que era um sacrifício como corban, uma oferta a Deus, e abandonavam os seus pais, aleluia, e a sua família. E Jesus disse assim: vocês estão com mandamentos de homem, estão desabonando, não cumprindo o mandamento de Deus. Partindo aqui para esta conclusão de forma panorâmica e atualizada dentro deste contexto que nós vivemos hoje, ponto-chave desta lição é ter comunhão com Deus. Como ter comunhão com Deus? Vida de oração, leitura da palavra, cultos congregacionais, aleluia, discernimento que só é dado pelo Espírito Santo através do nosso jejum e consagração e uma busca em louvor, em adoração. Este dom do discernimento faz com que o homem ele possa ter consciência e capacidade de tomar as suas decisões pautadas na sã doutrina da palavra de Deus, consequentemente mantendo comunhão, este elo com o Deus Todo-Poderoso, aceitando a fé em Cristo Jesus, tendo passado pelo batismo nas águas por total imersão, participando da Santa Ceia do Senhor, que através deste ato de ritual, porque existem denominações que fazem a cada 15 dias, outros a cada mês e assim, outros até em um período mais longo, porque alguns historiadores apontam que entre um mês, alguma coisa assim, Cristo se reunia com os discípulos e partia o pão e dizia que este é meu corpo, e também tomava o vinho ali que não era fermentado, não tinha álcool, e dizia: este é meu sangue que é derramado por vós. Este ato ritual, pela fé e pela sinceridade no nosso coração, crendo pelo sacrifício de Cristo no Calvário, o Espírito Santo produz em nós esta condição de solidez, de alicerce espiritual, para termos uma vida pautada na sã doutrina. Isto é manter uma vida comprometida com a palavra, com a oração, a adoração e uma vida congregacional que venha agradar ao Todo-Poderoso. Princípio fundamental no lar, princípio secundário no trabalho e terceiro princípio fundamental na vida de todo ser humano, que é estar na congregação, após a sua família, após os seus compromissos e responsabilidades no lar, no trabalho, onde você tem o pão de cada dia. Você deve se organizar e ter uma rotina em cultos congregacionais para ouvir a palavra de Deus, e ouvindo a palavra de Deus irá gerar fé nos nossos corações, para que o Espírito Santo nos dê força, nos impulsione a manter crescimento para lutar contra as heresias, para lutar contra as idolatrias, muitas idolatrias no mundo atual, idolatria contra muitas pessoas que têm um renome, ou seja, personalidades no meio artístico, personalidade no meio musical, no meio esportivo, quantas personalidades que substituem o tempo, e muitas das vezes nós nos prostramos atrás de algum autógrafo de alguém, ou até mesmo para tirar uma selfie ou uma foto, e isto é idolatria, quando substitui a presença de Deus em nossos corações. Então, exemplos de
idolatrias, deuses, pseudo-deuses e santos. A Babilônia, entre aspas, católica, né? A Babilônia, por que Babilônia? Por que esse artigo, por que esse nome? Porque a Babilônia antiga agregava consigo muitos deuses, era Deus para isso, Deus para aquilo, Deus para todas as coisas. Então, hoje no catolicismo, a Igreja Católica é o seu nome na etimologia, Igreja Universal, que agrega tudo, né? E ali o imperador romano institui ali de forma a enganar as pessoas, agrega também o cristianismo, porque é a igreja do caminho, na intenção de se agradar os corações, e Cristo então institui o cristianismo como catolicismo, vira aquele saco, aquela mistura. É por isso a Babilônia é tida aí como muitos deuses, muitos santos que buscam intercessão, e a maior delas no Brasil é a Nossa Senhora Aparecida. Pode ser a sua, a minha não é, porque o meu é Deus, o Deus Trino, Deus Pai, o Deus Espírito Santo. Respeito a sua crença, respeito as pessoas em que Cristo usou nessa terra, como Maria, Pedro, João, Tiago e tantos outros, mas tenho uma convicção de que Jesus Cristo mora no nosso coração e que ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Ponto. Visita nossa página no YouTube, nossa página no Twitter, nosso site claudivanicolau.wixsite.com/blog do cristão. Visita o nosso Facebook, divulga, evangeliza, faz a obra de Deus com alegria. Evangelize já!